Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial de desenho de rosto. E para fazer esse tutorial, primeiro eu vou explicar um pouco como é o funcionamento do nosso crânio, como é o funcionamento do processo para desenhar uma cabeça, para depois a gente começar a fazer o nosso desenho mais simplificado de como se desenha a cabeça. Para fazer esse desenho, eu quero que vocês peguem um lápis, aí pode ser qualquer lápis que vocês tiverem na casa de vocês. Eu tô com esse da Faber-Castell, que é um lápis comum, vender da Ecolapis. E eu recomendo que vocês tenham um lápis 2B pra gente fazer sombreamento quando for necessário. Esse lápis, gente, não é difícil de achar nos lugares, ele é até fácil de achar, o 2B. E ele é bom porque ele é um lápis mais escuro do que os outros normais, e ele é um lápis mais macio, então é bom para vocês sombrearem alguma parte do rosto. E uma borracha, a borracha não é tão necessária, mas é bom para você apagar aquele esboço inicial que a gente faz. Além disso, é bom a gente ter uma folha sulfite, né? Vocês podem pegar um caderno de artes que vocês tiverem em casa, que tem essa folha mais branca. Essa folha aqui, que tem linha assim, ele não é tão bom para desenhar, não. Se não tiver outra opção, vocês podem desenhar nele também. Mas o que eu recomendo é vocês pegarem um caderno de artes, uma folha sulfite mesmo, dessas que são bem fininhas, ó, desenhar em cima. Às vezes vocês têm alguma prova, alguma coisa que vocês podem utilizar. Eu vou utilizar meu sketchbook, prova, alguma coisa que vocês podem utilizar. Eu vou utilizar meu sketchbook, porque é o que eu utilizo normalmente e eu quero utilizar ele aqui com vocês. Então, gente, um dos primeiros pontos que a gente precisa entender é relacionado a como que é a formação da cabeça, né? Como que a cabeça funciona, que a cabeça não é plana, que a cabeça ela tem a sua tridimensionalidade, como podemos ver nessa figura aqui. Eu já fiz um vídeo com esse livro aqui, Anatomia Artística. Esse aqui é o 2, esse aqui é o primeiro, Anatomia Artística. Que a gente desenhou um crânio junto. Se vocês procurarem no canal, vou deixar aí embaixo também linkado para vocês verem como que eu desenhei. Se vocês quiserem reproduzir também no caderno de vocês, para vocês entenderem como que funciona um crânio. Porque a partir do funcionamento, de como vocês veem que funciona embaixo da pele, para vocês vão ser mais fácil quando vocês forem colocando, por exemplo, os elementos em cima desse crânio. Bom, isso é uma das partes principais que nós precisamos saber, como que é o funcionamento do crânio. Bom, gente, o primeiro ponto que vocês precisam saber é como é o funcionamento de uma estrutura da cabeça. A primeira parte, que eu acho que talvez vocês que já desenham, ou que já viu tutorial, ou já viu explicação de desenhando cabeça, vocês viram que você desenha um círculo e ela é dividida nessas 3 partes aqui, que é 1, 2, 3 terços. Então, ela é dividida em 3 partes. Uma parte fica os olhos, a segunda parte o nariz e a terceira parte a boca. Por que as pessoas desenham assim? Porque fica mais fácil, em qualquer posição que você for colocar a cabeça, você sabe em qual parte fica cada elemento do nosso rosto. De maneira geral, todos os nossos rostos, eles são construídos desta maneira. Toda a nossa cabeça, ela tem essa estrutura. O que vai mudar, então, é essa maneira de construir, as características faciais de cada pessoa. Mas a estrutura em si, ela é a mesma para todos os rostos, e vamos ver aqui também como funciona para um rosto que nós vamos desenhar. Chegou a hora mais aguardada, que a gente vai começar a colocar em prática aquilo que a gente viu anteriormente. Então, vamos desenhar o círculo. Para fazer o círculo, vocês não precisam fazer um círculo perfeitinho, não. Vocês podem pegar e deixar a mão mais solta para fazer um círculo, só para fazer a parte do esboço mesmo. Eu faço um círculo bem rabiscado.
E aí, vamos puxar a linha central pra fazer. Eu vou fazer um pouquinho mais pro lado. É importante vocês também usarem fotos de referência quando vocês forem desenhar, porque aí vai ficar melhor o desenho de vocês. Vocês fazem primeiro o círculo, uma linha, e aí essa linha pode ser na parte que vai ficar virado o seu rosto. Então, se vocês querem fazer em frente, eu vou dar um pouquinho mais do lado. E a gente vai traçar aquelas 3 linhas, a do olho, a do nariz e a linha da boca. Depois, a gente vai puxar a nossa mandíbula. E aqui nessa parte, vocês não precisam detalhar muito não, tá, galera? Daí, pra colocar como vai ficar nossos elementos do rosto, eu gosto de fazer círculo, que aí eu sei mais ou menos na onde vai ficar cada elemento do rosto. Aí agora a gente vai começar a fazer os detalhes. Eu gosto de começar com o nariz. Então, a gente vai puxar uma linha aqui e vai pegar esse nariz e vai fazer uma abinha aqui, puxar uma linha um pouquinho mais arredondada. Vou pegar vocês chegarem mais perto. Vocês vão pegar uma abinha aqui, vou puxar uma linhazinha aqui. O nariz, vocês não precisam fazer ele tão caricato, vocês podem fazer com linhas simples mesmo. Vou fazer a boca. Na boca, a gente tem que nem se fosse um coração aqui no meio dela. E aí, a gente vai pegar, fazer essa parte aqui, que nem um V, e vai puxar as 2 partes da boca assim. E aqui a gente segue um círculo, um Vzinho também que tem. Não precisa ser muito inclinado, não. Você pega, só puxa um pouquinho. E aqui a gente puxa outra linha também. Aqui embaixo eu gosto de colocar só assim, e não gosto de fechar, porque senão fica muito caricato. Quando a gente for fazer os olhos, a gente precisa lembrar que nossos olhos, eles são um globo. Então, a estrutura, quando a gente for desenhar, precisa seguir o círculo, porque ele é um pouco mais para fora. Se vocês tocarem os olhos de vocês, vocês vão sentir o globo ocular de vocês. Pro olho, a gente vai pegar, fazer um C grande e fazer. Eu gosto de ir medindo assim. Aí eu faço outro C aqui em cima. Lembrando que a gente tem um globo ocular aqui, né? Então, ele precisa seguir. A nossa pálpebra, ela encobre esse globo ocular. Esse nariz nosso ficou um pouquinho torto. Gente, se ficar um pouquinho torto, é só pegar e apagar. Mas é a mesma estrutura, tá vendo? E aí, a gente faz esse C e puxa assim, que é a estrutura do olho, e faz um C embaixo. E aqui é a mesma coisa que a gente faz. E aí, agora chegou a hora de nós desenharmos aquela bolinha que fica dentro do olho. É só desenhar dentro dessa estrutura que a gente fez. E aquela bolinha que fica dentro da bolinha. Agora, o que dá diferença no olho mesmo é as partes que a gente não desenha. Que nós temos uma pálpebra. Então, se você for reparar no nosso olho, ele tem uma linha aqui em cima, que ela é um pouco mais escura. Então, vocês precisam desenhar essa linha. E tem algumas pessoas que elas têm uma olheira. Então, é bom a gente desenhar uma olheira aqui também, que é um pouquinho mais forte.
Além disso, a gente tem uma linha d'água, que é a parte que separa a pálpebra do globo ocular, que é uma parte que fica um pouquinho branca aqui no meio. A gente precisa desenhá-la também, porque senão o olho fica muito caricato. E também nossos cílios, ele não nasce no globo ocular, ele nasce aqui, ó, nessa parte da pálpebra aqui. Quando nós formos fazer a finalização, que a gente tem caminhando para isso, a gente vai ficar mais claro como que funciona. Bom, agora a orelha, vocês lembram que a gente tem que puxar aqui. Vocês verem que no esboço ela ficou um pouquinho mais alta. E aí, a gente faz uma orelha aqui. Eu vou fazer só desse lado, porque na minha referência ela não tem. E aí, a gente pega esse final do nariz também e pega a orelha. Orelha, a gente pode simplificar ela bem. Eu faço só um risquinho dentro dela. Eu nem gosto muito de desenhar a orelha, na verdade. Faço um risquinho assim dentro dela. Mas caso vocês queiram desenhar uma orelha perfeitinha, é só seguir a referência. A estrutura tá pronta. Agora a gente vai lapidar essa parte aqui que tá só riscado. Aí tem a nossa testa. Tem essa parte aqui que é um pouquinho mais funda do olho, que a gente tá desenhando de lado. Tem a parte da nossa maçã do rosto. E aí, vai afinando. E nossa mandíbula. E aí, tem o queixo. Não pode esquecer de desenhar o queixo, tá, galera? E a gente vai desenhando, lapidando a mandíbula. Então, basicamente é isso. E agora a gente vai desenhar o cabelo. Eu segui essa linha aqui. E aí, o que que eu faço para apagar? Eu apago só essas linhas do esboço. Na parte do olho, do nariz, vocês não passem forte assim, não. Vai passando a borracha bem de leve, assim, que ainda dá pra ver o risco que vocês fizeram embaixo. O olho eu vou já ir fazendo ele mais escuro. Eu gosto, gente, de puxar assim, mas isso é opcional, vocês fazem se vocês quiserem. Nessa parte do olho, vocês vão ver que a gente tem um olhinho mais forte aqui. Então, eu sempre faço ela, que é a nossa pálpebra. Isso dá total diferença, pra não ficar um olho tão caricato. E vocês veem que, tipo, em qualquer desenho que vocês forem fazer, até nos mais simples, a pálpebra está ali presente de uma maneira ou de outra. Eu gosto de puxar um pouquinho a linha aqui embaixo, fazer a outra parte da pálpebra, acho que é inferior, para deixar um pouquinho mais marcado. Uma parte importante que eu gosto de sempre deixar no olho também é que o nosso olho reflete. Então, eu sempre faço um quadradinho assim, ó, pra mostrar na onde ele tá refletindo na hora da gente for pintar. Vou fazer duas
2 quadradinhos aqui. E aí, eu já deixo marcado. Agora, gente, chegou a hora da gente usar o lápis 2B. O lápis 2B, ele serve pra gente escurecer algumas partes. Por exemplo, em cima do olho, que dá um pouco mais... fica um pouco mais escuro. Aqui nessa parte embaixo do nariz, ó, é bom eu passo um pouquinho aqui, que aí dá um pouquinho de profundidade. No lábio superior, que é essa parte aqui. Então, a gente vai pintar nesses locais de sombra. E agora, eu vou fazer o olho, que eu acho que é a parte mais legal, o olho e a sobrancelha. Pra fazer o olho, eu deixo essa parte aqui de cima, pra dar um contraste, né, mais escuro. E também puxo essa parte mais da pálpebra aqui, eu deixo um pouquinho, ela um pouquinho mais escura, nos dois cantos. Eu gosto, às vezes vocês não achem tão legal, então vocês só fazem a linha mais central. E aqui, gente, eu puxo um pouquinho mais escuro na ponta, nas pontas, aqui, tá vendo? E aqui também dentro, um pouquinho mais escuro pra ver que dá, pra vocês verem a linha d'água. E não precisa, gente, fechar toda a linha, não. Fazer, tipo, um nariz, algo mais caricato. Vocês podem somente puxar algumas linhas que o nosso próprio olho, ele já conduz para a totalidade do rosto. Então, por exemplo, aqui eu não fechei a linha, aqui eu não fechei a linha, aqui eu não fechei a linha. Então, vocês podem fazer dessa maneira também. Nessa parte pronta, a gente vai fazer um pouquinho de sombra nessas partes da testa, assim, porque nosso rosto, como eu falei anteriormente, ele não é um rosto plano. Então, ele tem algumas partes mais altas, outras mais baixas, e é bom a gente fazer assim pra dar um pouquinho de profundidade. Pra fazer a sobrancelha, eu pinto ela um pouquinho assim de preto, pra depois ir puxando os fios, acho que é fios, pra depois ir puxando os cabelinhos, gente, da sobrancelha. Eu esqueço o nome de tudo, eu sou muito esquecida, meu Deus. E agora, eu vou puxando os fios. Quanto mais pro meio, assim, mais escuro eu vou colocando. Gente, eu coloquei um brinquinho aqui e vou colocar um brinquinho caído aqui também, ó. O cabelo, vocês podem fazer o seguinte, vocês deixam uma partezinha branca assim, porque reflete a luminosidade do cabelo, né? Deixar duas, deixar uma daqui, uma daqui.
E o resto pode pintar. Eu vou pintar aqui com vocês. Galerinha, como eu mexi muito com lápis, eu vou vindo apagando alguns pontos que tem mais luz, que é a maçã do rosto, que é essa pontinha do nariz. E aí eu venho apagando e fazendo um pouquinho assim, que aí dá uma luzinha até legal, tá vendo? Por fim, eu vou colocar uns cílios aqui. Lembrando, como eu falei anteriormente, os cílios aqui embaixo, ele não começa na linha d'água, ele começa nessa parte aqui embaixo, ó. Essa linha, na segunda linha que a gente faz. Gente, e ficou assim nosso rosto. E agora é só assinar com o nome de vocês. Vou colocar o meu aqui, Ana. E, galera, vocês podem fazer fundos, por exemplo, nesse caderno aqui. Eu faço... Tem rascunho, por exemplo. Eu gosto de pintar com lápis aquarelável, tá vendo? Mas a estrutura da cabeça, se vocês forem reparar até nesses dois desenhos aqui, ela é a mesma da que a gente utilizou para fazer esta aqui. É a mesma estrutura, com as mesmas proporções de 3/3. Então, o que vocês podem fazer é pegar aquela estrutura e desenhar também em cima, ou fazer esse tutorial que a gente fez aqui e também trabalhando sobre isso. Aqui tem vídeo no canal, se vocês quiserem ver. E é isso. Se vocês quiserem, podem pintar aqui atrás. Podem fazer que a liberdade criativa de vocês permitir. Gente, e é isso o vídeo de hoje. Muito obrigada a todos vocês que assistiram. Peço que vocês se inscrevam nesse canal, deixem um comentário aqui pra mim, dando dicas de vídeos, o que vocês quiserem comentar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma aí na jornada de vocês.